pessoal, tudo bem? Você sabe como estruturar um centro de material e esterilização de acordo com a RDC 15 de 2012, mas também de acordo com a necessidade da sua instituição? Se não sabe, assista o vídeo a seguir e acompanhe as explicações da professora Kazuko Graziano. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê o seu like e nos acompanhe para mais dicas. Tá bom, Laura. Então, você já começou, né? Falando da legislação que rege atualmente as boas práticas em central de material. E nessa legislação tem capítulos. E um dos capítulos é a organização da central de material. Então, eu preciso deixar muito claro, dentro da central de material que eu coordeno, as responsabilidades, né? Quem é o RT, que é o responsável técnico, diferenciando do profissional responsável pela central de material, que é um outro cargo, né? Precisamos ter controle dos materiais externos, né? E são dois grupos principais, que são os materiais consignados e os materiais à propriedade dos cirurgiões. Precisa ter fluxo, precisa ter normas, isso faz parte da gestão e organização da central de material. Eu preciso pensar numa possível contratação de serviços externos, seja como plano de contingência ou seja para trabalhar concomitantemente com a central de material, por exemplo, com materiais consignados, né? E também o comitê de processamento, relembrar o que vem a ser a Constituição e quais são as principais responsabilidades desse comitê de processamento. Então, é isso que eu poderia colocar como ponto inicial. Por muito tempo, eu mesma falava do responsável técnico da central de material. Não, esse termo RT, responsável técnico, pela própria explicitação na RDC 15, é o responsável pelo serviço de saúde. Então, RT é responsável pelo serviço de saúde e que, indiretamente, é responsável também pela central de material. Só que na central de material eu tenho um profissional responsável, formalmente designado pelo responsável técnico, de atuação exclusiva durante a sua jornada de trabalho na central de material, não pode dividir a sua atenção e energia com centro cirúrgico, RA, não, é olhar e responder pela central de material, né? A legislação não diz que precisa ser o enfermeiro, mas, via de regra, em todo o Brasil, o profissional responsável pela central de material é o enfermeiro, né? E não tem como uma legislação fechar a categoria profissional. Quando foi publicada a RDC 15, né? Que é a nossa diretriz mãe para a central de material, muitos enfermeiros de central de material protestaram porque não segurou para o enfermeiro a atribuição da chefia, da responsabilidade da central de material. Seria uma ingerência. Muitas não, mas outras categorias profissionais têm conhecimento suficiente para gerenciar uma central de material, por exemplo, os farmacêuticos, né, Laura? Estou falando para você, porque você é farmacêutica. Os farmacêuticos, eles são formados na sua graduação para serem responsáveis técnicos, né, de produção de, por exemplo, produtos para a saúde, para pronto uso. Então, como esse profissional não seria capacitado também para
a gerenciar a central de material. Mas eu sei que a graduação em farmácia não dá esse foco, não fala da central de material como uma possibilidade de atuação, né? Tanto que, viu, tanto, Laura, que nas defesas de dissertação e tese em que a gente conta com farmacêutico, eles ficam horrorizados em ter um produto para a saúde já utilizado e ter que transformar para um novo uso, principalmente quando os materiais são complexos e a central de material não tem uma estrutura legal, né? Digno, eu diria. Bom, então, tudo isso precisa estar bem projetado, né? Quem é o responsável técnico, quem é o profissional responsável, dedicação exclusiva na central de material, as suas atribuições, as atribuições do responsável técnico, né? E em relação a outro aspecto que a RDC fala de gestão e organização, que é muito importante, todo produto para a saúde a ser utilizada por um serviço de saúde precisa ser processado pela central de material daquela instituição ou então para a empresa terceirizada. Atualmente não, já há bastante tempo, nós temos uma figura, né, que é a empresa terceirizada de processamento é uma entidade jurídica com as mesmas atribuições do que a central de material em processar os materiais. O que vale para a central de material, vale também para essa empresa processadora. Na empresa processadora, também eu preciso ter um responsável técnico, né, e um profissional responsável. Bom, então, todo material a ser utilizado num serviço de saúde precisa passar ou pela central de material do serviço de saúde ou por essa empresa terceirizada de processamento. São dois os grupos principais que nós temos, o que nós chamamos de materiais externos. Os materiais consignados e os materiais da propriedade dos médicos, né? O que são materiais consignados? Entenda como material emprestado pelas empresas que comercializam órteses, próteses, materiais especiais. Não é possível um hospital ter todo o arsenal de instrumental cirúrgico para contínua inovação de órteses, próteses, materiais especiais. Então, essas empresas que comercializam órteses, próteses, materiais especiais, eles emprestam o instrumental necessário para o procedimento cirúrgico com aqueles materiais que o hospital, o paciente, a seguradora irá comprar, né? E, em compensação, então, ele empresta um instrumental cirúrgico, ele coloca à disposição um instrumentador, e esses materiais precisam ser antes processados pela central de material do hospital onde vai ser usado aquele instrumental ou empresa terceirizada. É um problemão, na maioria das vezes, quando ele não fica emprestado temporariamente, que é o método ideal de material consignado. Por exemplo, o INCA, né? Eu assisti uma palestra da enfermeira Silvia, da Central de Material do INCA. Nossa, é o sonho de consumo de todos que trabalham com órteses, próteses, materiais especiais. O instrumental não é do Hospital INCA, mas ele fica permanentemente como se o instrumental fosse do INCA. É muito mais fácil gerenciar, porque ele se confunde com o material do próprio hospital. Na maioria das vezes, ele sai de um e
o outro já está esperando aquele instrumental. É muito problemático e é uma fonte de estresse para muitas centrais de materiais. Outro grupo de instrumental que não pertence à instituição são aquelas paixões antigas dos cirurgiões, né? Eu quero operar com as minhas cânulas de lipoaspiração, eu quero operar com esse meu instrumental, que muitas vezes foge do padrão de conservação dos nossos, da central de material. Tem muito trabalho a fazer com esse tipo de solicitação. Primeiro, entender por que ele não quer usar da instituição, porque é muito mais tranquilo, e ter as mesmas exigências que eu tenho com os meus instrumentais, ter com esses da propriedade dos médicos. Então, materiais oxidados, né, fissurados, sem condições de integridade, nós temos que recusar. Agora, muito dos materiais trazidos pelos cirurgiões são aqueles que a central de material não dispõe. Então, sem perda de tempo, ter esse material da própria instituição. Outra questão de gestão e organização é o comitê de processamento, né? O comitê de processamento, ele é obrigado pela RDC 15 para discutir os problemas relacionados à central de material. Por muito tempo, a central de material foi meio assim, ousado, de tomar decisões sem compartilhar o problema, sem ouvir a administração, sem ouvir a CCIH, sem ouvir o médico usuário, sem ouvir o enfermeiro do centro cirúrgico, a diretoria do serviço de enfermagem, e o RDC 15 traz justamente essa parada dessa forma de trabalhar para que outros elementos do serviço de saúde entrem no sentido de entender e discutir a dinâmica de trabalho na central de material. Então, o comitê de processamento, ele é composto por um representante da diretoria, representante da CCIH, pela enfermeira do centro cirúrgico, pela diretora do serviço de enfermagem, pelo representante do médico, preferencialmente cirurgião, de acordo com a pauta das reuniões, então, com o médico cirurgião diretamente relacionado. Quem tem esse comitê de processamento azeitado, como a gente fala, diz que foi um ganho incomensurável, né? As reuniões são ordinárias, deve ter ata, as decisões, numa fiscalização sanitária é cobrada a existência de comitê de processamento, inclusive com documentos relacionados à ata e decisões. A única crítica que eu faço à RDC 15 não sei o motivo pelo qual é obrigatório para serviço de saúde que realiza mais de... Quantas cirurgias se incluiu? 500. É obrigatório para serviço de saúde que realiza mais de 500 cirurgias ao mês, excluindo o parto. Não tem justificativa esse tipo de restrição. Hospitais pequenos que fazem 30 cirurgias por mês também precisa do envolvimento de outros setores do serviço de saúde para as questões da central de material. E essa reunião é ótima, né? A decisão não fica somente pela gestora da central de material. Então, isso compartilha a responsabilidade,
mais cabeças para pensar sobre uma determinada questão, né? E, quem sabe, trabalhar muito bem com o comitê de processamento tem ganhos, né? Por exemplo, na definição de prazo de validade de prateleira, na definição sobre se tem ou não POP específica para neurocirurgia e oftalmo em função da proteína priônica, quer dizer, as decisões elas são compartilhadas e aí as notas técnicas, né, assinada pelo comitê de processamento, ele vai dando respaldo. Tem serviços que levam tão a sério esse comitê de processamento que quando o diretor do serviço de saúde ou o seu representante não pode participar, a reunião é cancelada, é adiada, no sentido de que nenhuma decisão vale se o responsável técnico da instituição não estiver junto para assinar as sínteses, as tomadas de decisão, né? Contratação de serviço externo. Olha, atualmente é uma decisão profissional toda central de material ter um plano de contingência. Nós temos que parar com vamos pedir socorro para a central de material da minha amiga, né? Eu estou aqui exagerando, mas eu não posso ser pega de surpresa porque uma autoclave quebrou, né? Ou uma ou outra, nessas circunstâncias imprevistas. Então, todo o serviço de saúde, né, pela iniciativa da Central de Material, precisa pensar num plano de contingência e não se resolve de uma hora para outra. É saber quais serviços terceirizados são muito semelhantes às práticas da minha central de material, confiáveis, e fazer não vou dizer contrato, mas até fazem um contrato, um pré-contrato, né? E por quê? Essa empresa terceirizada vai me substituir, então precisa, no mínimo, ser de qualidade igual ou superior à central de material que eu gerencio. Tem uma aula de terceirização gravada, a última que nós gravamos foi com o doutor Fernando Galvanês, muito legal o depoimento de uma enfermeira em relação a ter no bolso do colete uma empresa terceirizada de esterilização, né, para situações de processamento, não é só esterilização, para essas situações imprevistas.